Pessoal, então vamos resolver um exercício dessa nossa lista sobre lei de Faraday, exercícios qualitativos, né, para a gente entender o espírito da lei, vamos dizer assim, né, da lei de Faraday, né. Então, esse exercício, na verdade, 2b, é igual ao que a gente fez no exercício 1a. Note, ó, o fluxo do ímã está nessa direção, né? É só uma setinha aqui, né? A gente sabe como é que ele faz o caminho semelhante a um solenoide, né? Então esse aqui seria o fluxo do ímã. Só que o ímã, note, ó, ele está se afastando. Isso aqui seria a velocidade ou o deslocamento dele, né? Então o fluxo sobre a minha espira está diminuindo, né? Então nesse caso aqui, ó, a lei de Faraday-Lenz afirma que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Força eletromotriz induzida contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, o que acontece? Lembre, meu circuito, a lei de Faraday-Lenz, a gente fez o teorema de Stokes numa área cujo contorno é o nosso circuito, uma espira, né? O nosso circuito é essa espira. O ímã está se afastando, portanto o fluxo nessa região está diminuindo, né? Então, está havendo uma diminuição do fluxo. Então a força eletromotriz é contrária à variação do fluxo com o tempo. É o que afirma a lei de Faraday-Lenz. Nesse caso está ocorrendo uma diminuição do fluxo sobre a espira. Então a força eletromotriz induzida na espira produzirá, porque aqui o circuito está fechado, produzirá uma corrente na espira e um fluxo na espira. O fluxo externo aqui que é do ímã, em relação ao fluxo externo do ímã, no mesmo sentido do fluxo do ímã, para não deixar o fluxo sobre a espira diminuir, para ser contrário à variação. Então, igual ao caso anterior, né? Então, aqui, como a variação é uma diminuição, para ser contrário à diminuição, a corrente produz um fluxo no mesmo sentido do fluxo externo, né, do fluxo do ímã, para não deixar o fluxo sobre a espira diminuir, né? Então, no mesmo sentido, note, eu vou fazer aqui o fluxo da espira, então, vou fazer em amarelo aqui. Então, no mesmo sentido, significa que o fluxo da espira também é para lá, né? Agora, com a régua da mão direita, o polegar está no sentido do fluxo da espira, os dedos dão a direção da corrente. Portanto, corrente nesse sentido, né? A corrente induzida na espira vai ter esse sentido, produzindo fluxo na mesma direção do fluxo do ímã, para ser contrário à variação do fluxo com o tempo, já que o ímã está se afastando e o fluxo sobre a espira está diminuindo, né? Agora, nesse caso aqui, ó, o fluxo do ímã, note que o fluxo do ímã está na mesma direção, tá? Fluxo do ímã. Em relação a esse caso anterior, caso o fluxo do ímã o ímã tivesse ao contrário, né, a justificativa seria igual, uma diminuição, porque o ímã está se afastando, e a espira faria um fluxo no mesmo sentido, claro, tudo igual, porque o ímã está se afastando. Mas como o fluxo do ímã estaria na direção contrária, né, o fluxo da espira também estaria na direção contrária, para ficar na mesma direção do fluxo do ímã, para não deixar o fluxo sobre a espira diminuir, né, claro. A justificativa seria igual, o desenho que seria diferente com as correntes no outro sentido, mas os dois fluxos estariam na mesma direção, né? Porque aqui ocorre uma diminuição. Note que nesse caso agora, aqui no caso A, eu fiz o caso B primeiro porque era igual ao exercício 1, né? No caso A, a única diferença é que aqui
não é, produziria uma corrente, produziria um fluxo. Produz uma corrente e um fluxo, porque aqui o circuito está fechado, né, pessoal? No caso A, note, o ímã, imagina que o ímã está longe e daí ele vem se aproximando, se aproximando, se aproximando para a espira. Ora, o que está acontecendo no nosso circuito? A lei de Fala de Lenz é sobre um circuito. O nosso circuito, é óbvio, não é o ímã. O nosso circuito é a espira. Então a gente tem que observar o que acontece nessa espira, se o fluxo sobre ela está aumentando ou diminuindo. Como o ímã está se aproximando, o fluxo sobre a espira está aumentando, certo? Então nesse caso aqui, fazendo nosso esqueminha ali para a gente poder escrever a justificativa, ó, a lei de Fala de Lenz afirma que a força eletromotriz é contrária à variação do fluxo com o tempo. Contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso aqui, o ímã está se aproximando no caso A, né? Então esse aqui, claro, esse aqui foi o caso B, né? E agora aqui tem o caso A. O ímã está se aproximando, portanto o fluxo sobre a espira está aumentando. Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, ocorre um aumento do fluxo sobre a espira. Então, a força eletromotriz induzida na espira, que a gente pode chamar de UE, na espira, ela produz uma corrente na espira e produz um fluxo na espira. Bom, para ser contrário um aumento, né, para não deixar aumentar, é claro que vai ter que ser no sentido contrário. Então aqui sim, ó, aqui a variação corresponde ao aumento do fluxo sobre a espira, né? Então a força eletromotriz induzida, ela produz um fluxo na espira no sentido contrário ao fluxo do ímã, para não deixar o fluxo sobre a espira aumentar, para ser contrário à variação, que é o aumento, para não deixar aumentar, né? Então, o fluxo na espira vai ter uma direção contrária, né, ao fluxo do ímã. Né? E, fazendo a regra da mão direita, polegar da direção do fluxo da espira, né? A regra da mão direita com uma espira que parte, na verdade, rotacional de H igual a J, né? O fluxo nessa direção, polegar, os dedos da mão direita vão dar a direção da corrente. Então a corrente tem que circular nesse sentido. Né? Então se a gente olhar lá na resposta escrita, nosso exercício 2, o 2A, ocorre uma diminuição, né? A força eletromotriz, a lei de Fala de Lenz afirma que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, a variação corresponde ao aumento do fluxo sobre a espira, então a força eletromotriz induzida na espira produz uma corrente e um fluxo no sentido contrário ao fluxo do ímã para não permitir o aumento do fluxo sobre essa espira. Foi o item A que a gente acabou de ver, certo? Ó, nesse caso, a variação corresponde ao aumento do fluxo sobre a espira. Né? O item B a gente já tinha visto é igual ao exercício 1, né? Corresponde a uma diminuição, né? Então a espira produz um fluxo, produz uma corrente e um fluxo no mesmo sentido do fluxo do ímã para não permitir a diminuição, né? Ou a redução do fluxo sobre a espira, certo? Pessoal, exercício 3 agora. Então, note o seguinte, lei de Fala de Lenz, U igual a Φ. Às vezes, nos livros de máquinas é comum a gente chamar de E, a força eletromotriz, certo? Nesse caso aqui é uma bobina, pessoal, então N dφ dt, né? Mas isso, como aqui é qualitativo não vai importar muito, né? Note o seguinte, qual a polaridade da Φ induzida, certo? Qual a polaridade da Φ induzida na bobina? Então, nosso circuito
circuito da lei de Faraday-Lenz é a bobina. Qual a polaridade da fé induzida na bobina quando ela se aproxima do ímã? Então, aqui para facilitar, talvez fosse interessante a gente imaginar o seguinte, para vocês entenderem melhor. Imagina que o ímã está engastado aqui na parede, certo? E a bobina que está se deslocando, ó, deslocamento. Então, a bobina tem uma velocidade para lá. Ela está se mexendo. Bom, mas isso não importa muito. O que importa é o seguinte, à medida que ela se movimenta, ela se aproxima do ímã. Portanto, aumenta o fluxo sobre a bobina. Né? Ia ser equivalente se a bobina estivesse parada e o ímã estivesse se aproximando dela. Iria dar o mesmo resultado. Claro, dependeria da velocidade de aproximação, né? Então vamos lá. A lei de Faraday-Lenz afirma que a força eletromotriz é contrária à variação do fluxo com o tempo. Né? Então aqui eu vou chamar de Φ na bobina. Nesse caso, enquanto a bobina se aproxima do ímã, ocorre um aumento, né, do fluxo na bobina. Certo? Bom, aqui a gente pode colocar o fluxo do ímã nessa direção, né? Claro, fazendo linhas de fluxo longas aqui, né? Mas o fluxo do ímã está nessa direção aqui, né? E a bobina está se aproximando desse fluxo, né? Então, a força eletromotriz induzida na bobina é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, ocorre um aumento do fluxo na bobina enquanto ela se aproxima do ímã. Então, a força eletromotriz induzida na bobina produziria, né, uma corrente na bobina, uma corrente induzida na bobina, e produziria um fluxo. Produziria porque o circuito está aberto aqui, a bobina está aberta, né? E agora? Para ser contrário ao aumento, para ser contrário à variação, que nesse caso é um aumento, né? A corrente induzida na bobina produziria um fluxo contrário, né? Contrário ou sentido contrário, né? No sentido contrário ao fluxo do ímã, né? Claro, porque o fluxo, nosso circuito é a bobina. Enquanto ela se aproxima do ímã, o fluxo sobre ela está aumentando, né? Então agora para ver a polaridade da fé induzida na bobina, vamos lá então. A força eletromotriz induzida na bobina é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, ocorre um aumento do fluxo da bobina, né? Enquanto ela se aproxima. Né? Então a corrente, então a fé induzida pela bobina produziria uma corrente e um fluxo no sentido contrário do fluxo do ímã para evitar o aumento do fluxo sobre a bobina, né? Então aqui o fluxo, se o fluxo do ímã é para lá, pessoal, para a direita, né? Enquanto a bobina se aproxima do ímã, ela vai querer fazer um fluxo na direção contrária. Então o fluxo da bobina seria assim, ó. Como o circuito está fechado, a gente imagina o seguinte, imagina que teria um resistor de um valor bem alto ligado aqui. Certo? Regra da mão direita. Polegar na direção do fluxo da bobina. Os outros dedos dão a direção da corrente. Então o polegar apontando aqui para a esquerda, a corrente teria que estar para cima aqui na bobina, né? Então a corrente teria que estar assim, ó.
certo? Polegar para a esquerda, os dedos aqui para cima, né? Então, esse seria o sentido da corrente induzida na bobina, caso o circuito estivesse fechado, né? E do fluxo. O fluxo tem que ser contrário ao fluxo do ímã, porque enquanto a bobina se aproxima, está ocorrendo uma variação do fluxo na bobina que corresponde a um aumento do fluxo da bobina. Então, para ser contrário à variação, que é o aumento, né, a própria bobina tenta fazer um fluxo na direção contrária. Né? Ela não consegue porque o circuito está aberto. Né? Mas, se o circuito tivesse fechado, a corrente teria essa direção. Né? E, claro, então a corrente sairia aqui embaixo, ó. A corrente da bobina sairia aqui embaixo. Um resistor é um elemento passivo, onde a corrente entra faz mais, né? Onde a corrente sai faz menos. Então a FEM induzida na bobina teria essa polaridade aqui. Né? Claro, enquanto a bobina se aproxima. Certo? Enquanto a bobina se aproxima, ela faz um fluxo na direção contrária para não deixar o fluxo sobre ela aumentar. Né? Então a FEM induzida na bobina é contrária à variação do fluxo com o tempo. Como o fluxo sobre a bobina está aumentando porque ela está se aproximando do ímã, né? Então ela tenta fazer uma corrente, um fluxo, no sentido contrário do fluxo do ímã, para ser contrário a esse aumento do fluxo do ímã. Né? A resposta lá, vamos dar uma olhadinha como foi que foi a resposta aqui. Aqui está certo. Fluxo do ímã para lá, tá vendo? O da bobina na outra direção, né? Fluxo da bobina. Então, aqui é a definição da lei de Faraday-Lenz no começo. Então, nesse caso, a variação corresponde ao aumento do fluxo sobre a bobina. Então, a força eletromotriz induzida na bobina, na espira, aqui seria uma bobina, né, pessoal? Mas tudo bem, produziria, caso o circuito estivesse fechado, uma corrente e um fluxo no sentido contrário ao fluxo do ímã, para não permitir o aumento do fluxo sobre a bobina, né? Só aqui que, aqui nesse caso aqui, na verdade ali é uma bobina, né? Certo? Fechou então esse aqui. Pessoal, exercício 4. O que acontece no anel quando a chave é aberta? Né? Note, Ni de Faraday-Lenz, né? U igual a menos dφ dt, né? Vamos chamar aqui a FEM no anel, o A no anel, certo? Bom, qual é o nosso circuito? Então, descreva o que acontece com o anel de alumínio quando a chave é aberta. Então, o nosso circuito, né, seria o anel de alumínio, né? Então, a área seria a área interna aqui do teorema de Stokes, no caso de a gente usar a equação de Maxwell para chegar na lei de Faraday-Lenz, né? O nosso circuito é o anel. Então, a gente tem que observar o que acontece com o fluxo que passa na seção transversal aqui por dentro do anel, certo? Bom, o que acontece? Nós temos um circuito elétrico aqui, então ó, tem uma bobina e um anel, mas o circuito está perguntando qual, ó, o que acontece no anel, né? Justifique usando a lei de Faraday-Lenz, né? Indique o sentido da corrente induzida, certo? Então, o nosso circuito é o anel, não é a bobina, mas a bobina vai ser o fluxo externo que vai variar sobre o anel, né? Então, aqui a gente tem uma bateria, a corrente sai do polo positivo da bateria, né? E vai entrar lá na bobina. Estava circulando aqui com esse sentido, né? Passa lá por trás e volta, né? Bom, a corrente I aqui. Bom, usando a regra da mão direita, isso aqui é um solenoide, né? Faz um fluxo nessa direção aqui, né? Claro, vai fazer linhas de fluxo longa, vai passar lá por cima, aqui por baixo, mas vai passar por dentro do anel da direita para a esquerda, né? Então, o nosso fluxo aqui, eu teria aqui um fluxo da bobina, que seria o meu fluxo externo, certo?
Agora, olha só, descreva o que acontece com o anel, no anel quando a chave é aberta. Então existia um fluxo e de repente a chave abriu. Ora, quando a chave abriu, o fluxo no anel aumentou ou diminuiu? Essa é a pergunta. Diminuiu. É como se eu tivesse um ímã aqui próximo ao anel que foi afastado rapidamente, né? Então, olhando a lei de Faraday-Lenz, a força eletromotriz induzida no anel é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, a gente percebeu que houve uma diminuição do fluxo sobre o anel, né? Note que essa diminuição foi porque a chave aqui nessa bobina abriu. Poderia ter sido porque um ímã se afastou rapidamente, né? Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, ocorre uma diminuição do fluxo no anel. O que é que acontece então? Bom, a força eletromotriz induzida no anel, ela vai produzir uma corrente no anel e um fluxo no anel. Em relação a esse fluxo externo, que é o fluxo da bobina. Bom, como está ocorrendo uma diminuição, para ser contrária à diminuição, o fluxo produzido pelo anel tem que ser no mesmo sentido do fluxo produzido pela bobina, né? Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, quando a chave da bateria que é ligada à bobina é aberta, ocorre uma diminuição do fluxo no anel. Claro, na bobina e no anel também, né? Então, a força eletromotriz induzida no anel produzirá uma corrente, ou produz uma corrente, um fluxo no anel, no mesmo sentido do fluxo da bobina, para ser contrária à variação, ou seja, para não deixar o fluxo sobre o anel diminuir. Lembra que o nosso circuito é o anel, né? Então, na verdade, o fluxo no anel, vai ser no mesmo sentido do fluxo da bobina, né? Para não deixar o fluxo sobre o anel diminuir. Usando a regra da mão direita, note, polegar na direção do fluxo, os outros dedos da mão direita dão a direção da corrente, certo? Então, essa aqui é a direção da corrente, né? A nossa resposta lá, exatamente como a gente fez, né, pessoal? Exatamente igual. A lei de Faraday-Lenz afirma que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, quando a chave é aberta, a variação corresponde a uma diminuição do fluxo sobre o anel. Então, a força eletromotriz induzida no anel, que é o nosso circuito, produz uma corrente e um fluxo no mesmo sentido do fluxo da bobina, para não permitir a redução do fluxo sobre o anel, né? Então, quando a gente abre a chave, né, ocorre uma brusca variação do fluxo sobre o anel, né? E existia um fluxo sobre ele, produzido pela bobina, e de repente esse fluxo some. Então, essa diminuição rápida do fluxo faz surgir no anel um fluxo na mesma direção e da bobina, para evitar ou para ser contrário à variação, né, do fluxo, para tentar não deixar com que esse fluxo diminua, certo? Pessoal, exercício 5, semelhante ao 4, só que agora no momento em que a chave é fechada. No exercício anterior, a chave estava fechada já durante um bom tempo, e daí no instante que ela foi aberta, o fluxo diminuiu, né? Agora, o circuito estava aberto, e de repente eu fechei a chave. Descreva o que acontece com o anel de alumínio quando a chave
é aberta, né? Usando a lei de Faraday-Lenz, certo? Quando a chave é fechada, desculpe, usando a lei de Faraday-Lenz, né? Então, olha só, quando a gente fechar a chave, né, sai do polo positivo aqui uma corrente, vai voltar para o negativo, claro. Então, essa corrente ela vai entrar aqui, rega da mão direita, solenoide, os dedos na direção da corrente e o polegar polo norte, né? Então, vai ter uma direção preferencial do fluxo assim, né? O fluxo da bobina. Então, o que acontece? Não havia fluxo e, de repente, eu fechei a chave e apareceu esse fluxo na bobina, né? Então, lei de Faraday-Lenz, o nosso circuito, que acontece com o anel de alumínio, né? Novamente, né? O nosso circuito, onde a gente vai observar o que acontece com o fluxo, é o nosso anel de alumínio. Então, a Fem no anel, né? Menos dφdt, menos a variação contrária à variação do fluxo com o tempo, né? Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, a hora que a gente fechou a chave, o fluxo que era nulo sobre o anel aumentou abruptamente, como se eu tivesse aproximado um ímã de maneira muito rápida desse anel, né? Então, o fluxo na região do anel, ele aumentou abruptamente. Então, houve um aumento do fluxo, né? Então, essa variação aqui corresponde a um aumento do fluxo. Então, a força eletromotriz induzida no anel, ela vai produzir uma corrente no anel e vai produzir um fluxo no anel. Agora aqui em relação ao fluxo da bobina, né? Então, para ser contrária à variação, que nesse caso é um aumento, né? O fluxo produzido pelo anel, pela corrente induzida no anel, vai ter sentido contrário, para não deixar aumentar, claro. Então não é a direção do fluxo que a gente tem que observar, a gente tem que observar a variação dele, né? Então, se ele está aqui a um aumento do fluxo, né? Então a Fem induzida produz uma corrente e um fluxo no sentido contrário ao fluxo, no caso aqui da bobina, para não deixar o fluxo sobre o anel aumentar. Note que se a bobina aqui tivesse a corrente no sentido diferente, a justificativa seria a mesma, porque vai ocorrer um aumento do fluxo na região do anel, né? Mas com o fluxo na direção contrária, as variáveis todas ficariam na direção contrária, né? Bom, então agora vamos fazer em amarelo aqui a direção do fluxo criado pelo anel e a corrente induzida pelo anel, né? Então, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, ocorre um aumento do fluxo sobre o anel. Então, a corrente induzida no anel, a Fem induzida no anel, produz uma corrente e um fluxo no sentido contrário, né, ao fluxo produzido pela bobina, para não deixar o fluxo sobre o anel aumentar. Então, o fluxo produzido pelo anel vai ser no sentido contrário, né, ao fluxo produzido pela bobina. Usando a regra da mão direita, polegar apontando para nessa direção, né, pessoal? Para a direita aqui, né? Está de frente para a tela, né? Então, o fluxo polegar na direção do fluxo FA, os dedos vão dar a direção da corrente, né? É claro que essa corrente só existe no momento da variação, né? Depois que o fluxo se estabelece, de algum tempo depois, o fluxo não varia, não aumenta nem diminui. Bom, a derivada vai dar zero, a Fem induzida, claro, é zero, né? Só existe corrente induzida quando ocorre a variação do fluxo com o tempo, né? Magnetodinâmica, dinâmica justamente do tempo, né, pessoal? Variação com o tempo das variáveis, né? Na verdade, quando a gente faz isso aqui, aparece um campo elétrico em toda essa região, né? E
a gente pode calcular o campo elétrico aqui dentro do anel ou, né, através da lei de Faraday-Lenz, descobrir o sentido, né, e até calcular, se fosse o caso, numericamente, essa corrente através da Faraday-Lenz, da lei de Faraday-Lenz, porque eu tenho aqui um circuito, como a gente já discutiu nas videoaulas iniciais, certo? Na videoaula passada também, né? Sobre as situações em que a gente usa a lei de Faraday-Lenz e a equação de Maxwell, né? E aquela situação do disco em que a gente deduz, faz a dedução, mas para no meio para calcular o campo elétrico, e não tem sentido falar em força eletromotriz induzida num disco. Mas aqui não, aqui é um anel, então o anel é uma espira, né? Então dá para a gente pensar que é um circuito, né? E saber o sentido dessa corrente, né? Só confirmando aqui a nossa resposta, aqui, né? Então, a lei de Faraday-Lenz afirma que a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo. Nesse caso, quando a chave é fechada, a variação corresponde ao aumento do fluxo sobre o anel. Então, a força eletromotriz induzida no anel produz que o circuito é fechado, né, uma corrente em um fluxo no sentido contrário ao fluxo da bobina para não permitir o aumento do fluxo sobre o anel, né? Beleza. Certinho, né, pessoal? Note que nesse caso aqui, se a gente fosse pensar em termos de força, tá? Quando a gente liga aqui a chave, né? O fluxo da bobina tem um sentido, né? A gente poderia dizer que aqui nesse lado é norte e aqui é sul. E aqui no anel eu tenho sul e norte, então fica sul com sul aqui, né? O que vai surgir uma força de repulsão, né? Nós vamos fazer um canhãozinho magnético, por exemplo, um cabo de vassoura enrolado com uma bobina desse tipo, com uma bateria. Quando a gente fecha o circuito, vai ser induzida uma baita corrente nesse anel e ele vai ser expulso, né, na direção, claro que teria que ter... a própria bobina poderia ser enrolada em cima de um cabo de vassoura, por exemplo, né, ou de um cano, né, de material plástico, por exemplo, né, e esse anel ele vai esquentar, porque essa corrente induzida é alta, dependendo do valor da corrente, claro, da nossa bateria, do número de espiras, né, e vai ser expulso. Note que as linhas de fluxo aqui, né, se a gente fosse desenhar as linhas de fluxo, nesse caso aqui, as linhas de fluxo do anel, elas fariam, da bobina, elas fariam um negócio assim, ó. Um fluxo nessa direção, pelo sentido da corrente que circula na bobina, e o anel faz um fluxo na direção contrária, né? Então o fluxo produzido pelo anel como ele é na direção contrária, as linhas de fluxo elas não vão se encontrar aqui, elas vão, na verdade, fazer um caminho mais ou menos assim. As linhas de fluxo no anel estão numa direção, certo? Isso aqui vai fazer uma força de repulsão. Note que o conjunto de linhas de fluxo, né, do campo magnético, da bobina e do anel não estão na mesma direção. Se estivesse na mesma direção, eles tenderiam a se alinhar e fazer uma força de atração, né? Mas aqui eles tendem a se repelir e fazer uma força de repulsão, né? Vou desenhar essa linha de fluxo aqui melhor, diria assim, né? Note, no caso anterior, quando a chave é aberta, os fluxos são na mesma direção. Então, tanto o fluxo produzido pelo anel quanto pela bobina, né, eles estão
numa única direção, né? E tendem a formar um único fluxo, né? Nessa tendência de formar um único fluxo, acaba ocorrendo, né? O fluxo seria para cá, né? Acaba ocorrendo uma força de atração entre a bobina e o anel, certo? Quando a chave é aberta, né? Porque daí tem a tendência para os fluxos serem na mesma direção. E quando ela é fechada, a tendência de repulsão, então tem uma força de repulsão, né? O que justificaria aqui um experimento com um canhão magnético, né? Daria para a gente fazer com um anelzinho aqui. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora nós temos o caso de um transformador, né? Sabe que o transformador, para funcionar, ele precisa ter variação de fluxo. Então, aqui no primário, ele teria que ter uma fonte de tensão alternada, né? Para poder ter um fluxo alternado que induzisse uma força eletromotriz no secundário, certo? Transformador, né? Nesse caso aqui, eu coloquei uma bateria e eu vou fechar a chave. Note que se eu ficar abrindo e fechando a chave, eu vou conseguir variar o fluxo na bobina 1, né? A corrente na bobina 1 e, consequentemente, o fluxo. E como o fluxo ele é concatenado, tem um circuito magnético aqui, ele vai alcançar a bobina 2, esse fluxo na bobina 2 também vai variar e vai induzir uma força eletromotriz, né? No caso aqui, a gente poderia ficar abrindo e fechando, por exemplo, com um circuito eletrônico, aqui, com distor, por exemplo, transistor, né? Transformar corrente contínua em corrente alternada, né? Aqui eu fiz só o momento em que a chave está fechando, vocês podem imaginar ou tentar fazer depois o momento em que a chave é aberta, né? Note que ele pergunta o seguinte, qual a polaridade na fé induzida na bobina 2? Então o nosso circuito, que a gente vai analisar da lei de Faraday-Lenz, que a gente tem que observar, o circuito é a bobina 2. Poderia ser a bobina 1 também, né? Mas é a bobina 2 aqui. Então o que acontece na bobina 2, quando a chave que liga a bobina 1 à bateria é fechada. Então no momento que essa chave aqui for fechada, né, vai circular uma corrente por aqui. Sai do polo positivo da bateria e volta para o polo negativo. Então vai ser uma corrente nesse sentido aqui, ó. Né? A régua da mão direita, os dedos dão a direção da corrente e o polegar da direção do fluxo. O fluxo vai fazer isso aqui. Certo? Vamos chamar esse fluxo de fluxo 1. Então, note que aqui ele passa para cima, mas lá na outra bobina ele vai passar para baixo, né? Então, a força eletromotriz induzida na bobina 2, né, teria um N2, o número de espiras da bobina 2, a variação do fluxo com o tempo, né? E o menos aqui. Bom, então olha só, a força eletromotriz induzida é contrária à variação do fluxo com o tempo, né? Nesse caso, quando a chave que liga a bobina 1 à bateria é fechada, ocorre um aumento de fluxo na bobina 2. Né? Se o fluxo já existisse e a gente abrisse, haveria uma diminuição do fluxo na bobina 2. Mas nesse caso aqui ocorre um aumento. Note que aqui, como é qualitativo, né, não interessa a direção da corrente aqui, o jeito, a forma de escrever ou de falar, de justificar é o mesmo, né? Agora, claro, o desenho seria diferente se a corrente fosse na direção contrária, né? Bom, então como ocorre um aumento, a fé induzida a fé induzida na bobina 2 produziria, né, caso o circuito estivesse fechado, uma corrente e um fluxo na bobina 2, como em relação à bobina 1. Né? Depois de tantos exercícios, é claro que aqui você já sabe, vai ter que ser no sentido contrário, né? Para impedir o aumento, né? Que é contrário à variação, que é o aumento, certo? Então, sentido contrário. Né? Então, a gente
quando a chave é fechada, ocorre uma variação do fluxo na bobina 2, que corresponde ao aumento de fluxo, como se fosse um ímã que se aproximasse muito rapidamente da bobina 2, né? Mas não é o caso aqui, mas seria o mesmo efeito. Então, a bobina 2 vai fazer um fluxo contrário para impedir o aumento, né? Agora, usando a regra da mão direita, o polegar dá a direção do fluxo 2, né? A corrente que produziria esse fluxo caso o circuito tivesse fechado seria uma corrente que é circular nesse sentido aqui pelo isolamento, certo? Imaginando que a gente tem um resistor com valor elevado, né? Que seria correspondente ao circuito aberto ligado aqui, caso o circuito tivesse fechado, essa corrente ia circular assim, né, pessoal? Essa corrente 2 iria circular assim. Elemento passivo, onde a corrente entra faz mais no resistor e onde ela sai faz menos. Ou se a gente imaginar que isso aqui é um gerador, e essa lei de Faraday de Lenz é concebida originalmente para um efeito gerador, ou seja, é um circuito externo que está variando o fluxo sobre o meu circuito. Imagina que eu tenho uma lâmpada que essa lâmpada vai acender. Então essa bobina 2 está funcionando como um gerador. Tá, pessoal? Então a lei de Faraday de Lenz, na sua forma original, com sinal menos aqui, ela é concebida sempre como um gerador. Então, na verdade, onde a corrente sai aqui, eu tenho o polo positivo, tá vendo? Em todos os exercícios que a gente fez, tá? Aqui no anel não dá para perceber, mas aqui, ó, onde a corrente sai, na bobina eu tenho o polo positivo. Mas, claro, onde ela entra nesse resistor imaginário, como um elemento passivo, também é o polo positivo. Então, as duas definições se complementam, né? Aqui, ó, a corrente entra no polo positivo do resistor, ou a corrente sai do polo positivo da fonte, que é a minha espira, né? Aqui é uma bobina, então essa minha bobina seria um gerador, e aqui também, né? Funciona como uma fonte, o secundário do transformador, né? Então vamos observar agora como é que ficou a explicação aqui. A gente já falou, né? A lei de Faraday de Lenz afirma que a força eletromotriz induzida é contrária à variação de fluxo com o tempo. Nesse caso, quando a chave que liga a bobina 1 é fechada, a variação corresponde ao aumento do fluxo sobre a bobina 2, como a gente já falou, né? Então, a força eletromotriz induzida na bobina 2 produziria, caso o circuito na bobina 2 estivesse fechado, uma corrente I2, né? Em um fluxo Φ2 no sentido contrário ao fluxo da bobina 1, para não permitir o aumento do fluxo sobre a bobina 2, né? Então aqui só está faltando, eu vou ter que melhorar isso aqui, esse desenho aqui, eu vou fazer um ajustezinho nele, faltou colocar a direção do fluxo 2, né, pessoal? O fluxo 1 está para cá e o fluxo 2 está para cá, né? Certo? Faltou colocar ali a direção do fluxo 2, né? Então, vamos salvar aqui. Então é isso, pessoal. Respondido esse exercício aqui, né? Note que se a gente tiver uma fonte de tensão alternada aqui, senoidal, né? Variando constantemente, eu posso facilmente descobrir quanto é que é a FEM na bobina 2, né? Que seria um transformador de tensão, certo? Obrigado, pessoal.